Gravando. Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão da Quarta Câmara Julgadora do dia 4 de março de 2026. Temos sustentações orais, né? 2 advogados presentes. Eu vou aqui, então, iniciar a sessão. Todos já confirmaram a presença. E vamos ver aqui pela sequência da pauta, pelas sustentações orais. Então, seguindo aqui na linha, né, na ordem da pauta, o terceiro, né, porque é o que tem sustentação oral, do doutor Nivaldo, é o comércio de carnes Good Beef. É o auto de infração 5055-367. Eu vou abrir aqui para iniciar. O doutor Argos Gregório é o relator, né? É um recurso ordinário. Então, eu vou aqui gravar a sustentação oral, que vai ser realizada pelo doutor Nivaldo. Deixa eu ver aqui o nome, sim, o doutor Nivaldo já está aqui cadastrado no nosso sistema. Então, eu passo a palavra para o relator, doutor Argos, para o seu relatório. E depois passamos a palavra para o doutor Nivaldo. Muito bem, presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento aqui os meus colegas, doutor Paulo, doutor Rafael, doutora Maria do Rosário, também a representação fiscal na pessoa da doutora Luciana. Cumprimento os advogados que aqui se encontram, o pessoal que nos dá suporte e, eventualmente, aqueles que nos assistam. Presidente, como bem colocado pela senhora, é um recurso ordinário, composto aqui por uma única infração, que seria a falta de estorno de crédito de ICMS do montante de X nos períodos de maio de 2024 a dezembro de 2024, né? Isso em decorrência de aquisição de suínos em pé. Então, determinado aqui na própria acusação, créditos fiscais nas entradas interestaduais pela alíquota de 12% e as saídas, crédito de carga tributária de 7%, né? Este processo ele traz aí algumas particularidades, algumas afirmações do próprio contribuinte, que também aí tomou uma postura entendida pela Secretaria da Fazenda como equivocada, como mesmo errada e não conforme à legislação. Portanto, presidente, sem maiores delongas, acredito que esse seja o resumo, um brevíssimo resumo aqui do caso. Se a senhora assim entender por bem, eu devolvo a palavra para que passe a palavra para o ilustre patrono. Sim, ok, já está suficiente. Então, passo a palavra para o doutor Nivaldo, para a sua sustentação oral, pelo prazo de 15 minutos. Doutor Nivaldo, por favor, com a palavra. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, né? Um direito, mas é uma oportunidade também de revê-los aqui. Essa é uma situação que tem causado um desconforto muito grande para o contribuinte. Por quê? Nós temos o histórico que vamos resgatar lá em 2009. 2009, quando a carne passou a isenção, foi concedido o direito de manutenção dos créditos de bovinos e suínos vivos adquiridos de outros estados. Todos os bovinos vivos de outros estados, eles vêm com a alíquota de 12%. Não tem operação interestadual que não seja 12%. Então, lá em 2009, nós tínhamos o gado a 12%, saídas isentas e crédito mantido. Em 2016, um momento que eu estava em São Paulo trabalhando, e aí o governador do estado queria alterar a legislação para buscar arrecadação, momento ruim de arrecadação. E eu trabalhei muito nisso, na questão da legislação, junto com a consultoria tributária, junto com a equipe da econômica da Secretaria da Fazenda, e foi negociado que a carne não seria tributada na produção, não seria tributada. Foi concedido crédito otorgado de 7%, deixou de ter a isenção, em troca a todos os demais créditos, só que garantindo o direito de manutenção dos créditos dos suínos e bovinos vivos adquiridos de operação interestadual. Operação interna é isento já, né? Desde então, todos os frigoríficos do estado têm mantido essa regra de crédito 12% sem qualquer estorno sobre essas aquisições.
Inclusive a portaria CAT 55/2017, que estabelece o critério de estorno, ela traz aqui bem claro quais são os itens que têm que ser levados a estorno nessa operação do crédito outorgado. Em momento algum, ela diz que tem que haver algum outro tipo de estorno, mantenha, por sinal, o direito ao crédito. As respostas à consulta, eu peguei aqui 5, mas tem inúmeras no sistema da consultoria tributária, todas elas são uníssonas em dizer direito, o estorno não contempla, o dever de estorno não contempla as entradas de bovinos e suínos vivos. O que aconteceu? A delegacia de Marília, que é a única que tem adotado esse procedimento, ela entendeu que tinha que aplicar, em razão da redução da base de cálculo na saída, né? Que o crédito outorgado é 7 e a saída 7. Ela entendeu que tinha que haver o estorno. Eu entendo que isso é um equívoco, inclusive está causando um desconforto, né? Uma situação de concorrência desleal em relação aos demais contribuintes do Estado de São Paulo. Não há base legal, eu fui lá, conversei com o delegado, com o inspetor, entendo a situação deles, mas eu não consigo entender como uma situação que é prevista na legislação, que ela vem desde 2009 com a manutenção do direito ao crédito, uma delegacia muda o entendimento aos demais. Se for lá no JBS, no Marfrig, no Frigo Estrela, qualquer outro frigorífico aí, a manutenção do crédito é de 12% na aquisição de bovinos e suínos vivos em operação interestadual. Então, a gente vê que está tendo uma situação de prejuízo, né? E uma absoluta falta de segurança jurídica. Na hora que a gente tem uma situação dessa, e que a gente vai argumentar com o delegado, faz uma defesa, o julgador julga o auto procedente, a gente vem para o TIT, uma situação até de desespero, porque, por que os outros podem e o frigorífico que está na região de Marília não pode? E aonde está escrito que não pode? O que eu consigo ler aqui, em todas as respostas às consultas, né? Eu mencionei algumas, mas tem aqui, uma de 15 de maio, 31.688. O crédito outorgado do artigo 40, anexo 3, substitui aproveitamento qualquer outro crédito, exceto aqueles da entrada ligado bovino e suíno em pé e dos artigos 27 a 35 do anexo 3. A aplicação da fórmula do artigo 5º da portaria CAT 55 visa justamente apurar o percentual relativo às saídas, em relação ao qual haverá apropriação de crédito outorgado e, portanto, deverá haver estornos de créditos. Assim, a aplicação da fórmula resulta na manutenção de crédito pago nas operações não beneficiadas com crédito outorgado. E lá no item 10.1, exceção a essa regra, porém, encontra-se no artigo 4º da portaria, inciso 4º da portaria, do artigo 5º da portaria 55, segundo o qual os ajustes indicados na fórmula do estorno não devem prejudicar a aplicação de regras de vedação, estorno manutenção de crédito, em razão da disposição específica, manter a racionalidade pela referida portaria, sem distorções, entradas e saídas dos itens que possuam o estorno de crédito devem ser excluídos da fórmula, tanto o C como o T. O C e T são os itens que compõem a fórmula. E, na portaria que eu quero ressaltar, que é a última, de dezembro agora de 2025, no que se refere ao cálculo dos ajustes disciplinados pelo artigo 5º da portaria CAT 55, verifica-se que a variável C refere-se ao valor do crédito escriturado no período de apuração, ou seja, este valor de crédito escriturado no período deve incluir todo e qualquer crédito que o contribuinte faria jus, independente da opção pelo crédito outorgado em análise, incluindo aqueles que diz respeito à atividade beneficiada, como exceção dos previstos no parágrafo 4º do artigo 40 do anexo 3, ou seja, apenas os créditos decorrentes da entrada de gado bovino e suíno em pé e aqueles relativos aos artigos 27 e 35 do anexo 3 desse regulamento não deverão compor a variável C, prevista a linha D do inciso 1 do artigo 5º da portaria CAT 55. Então, a gente está numa situação de absolutamente desconforto em relação ao que o Estado prevê. Segurança jurídica, concorrência com lealdade, né? Onde os contribuintes estão numa mesma situação de carga tributária. Esse cliente
esse contribuinte ele tem uma carga tributária maior que qualquer outro frigorífico de suínos que atua no estado de São Paulo. Então, o que a gente pede nesse julgamento é que seja dado provimento ao nosso recurso. Caso não seja dado provimento, o que eu peço é que, pelo menos, algum juiz reflita mais e peça a vista ao processo para que a gente possa ter uma análise melhor e justa de uma situação que está causando impacto econômico numa empresa. Agradeço a todos. Então, obrigada, doutor Nivaldo. Então, passo a palavra ao relator, doutor Argos. Vamos lá, presidente. Obrigado. Obrigado. Cumprimento aqui o doutor Nivaldo pela sua muito bem colocada, muito bem realizada sustentação oral. E, presidente, antes da leitura do voto, eu levanto alguns pontos aqui para a reflexão dos colegas, até para que ajudem aqui no debate. E aquilo que eventualmente eu estiver equivocado, eu estou absolutamente aberto a ouvi-los. Mas o voto já está aqui, eu já vou fazer a leitura, mas a minha reflexão é a seguinte: existe toda a sistemática do ICMS com relação à sua não cumulatividade. Seguindo este raciocínio, o legislador entendeu. Bom, então a gente faz o seguinte: aquilo que for creditado na entrada, a gente faz um encontro de contas com aquilo que sai, aquilo que seria ali tributado na saída, e eventualmente se concede aí ao contribuinte um efeito não cumulativo. Então, se você pagou aqui, você deixa de pagar ali, ou você faz um encontro de contas, você paga a diferença, ou você absorve a diferença, enfim. Essa é a sistemática regular de entradas e de saídas. Muito bem. Criou-se também uma segunda sistemática, que é uma opção do contribuinte, que se chamou aqui de crédito outorgado, ou outorga de créditos, que vem a agir de uma maneira de substituição daquele sistema regular de entradas, saídas de créditos e por aí vai, da não cumulatividade, dizendo o seguinte: olha, o contribuinte tem a faculdade de optar por esta sistemática, e aí essa sistemática absorve todos os outros créditos relativos a outra sistemática, por assim dizer. Estou tentando simplificar para não ficar muito técnico e muito chato o debate. Muito bem. Uma particularidade do setor de abate de bovinos, suínos e por aí vai bom para fomentar a venda de carne, por aí vai e tal, como muito bem colocou aqui o doutor Nivaldo. Nós temos a possibilidade da escolha do sistema de crédito outorgado, porém, para o abate de suínos e por aí, de bovinos e por aí vai e tal, esta opção do crédito outorgado, ela pode, para esta função de abate, não ser utilizada. Então, você teria uma via dupla: a utilização do crédito outorgado como escolha do contribuinte para ali ou outras atividades que não abate, e a sistemática normal para o abate. Muito bem. O que acontece, o cerne da discussão aqui e da divergência, eu entendo o desconforto do doutor Nivaldo, entendo o desconforto do contribuinte, é que assim, entende o contribuinte: bom, eu uso o crédito outorgado aqui nas minhas atividades, mas não aplico isso para abates. No que diz respeito ao abate, eu vou usar a sistemática, entre aspas, tradicional. Entendeu o fisco o seguinte: é exatamente isso. As consultas trazidas dizem exatamente isso, e dizem, inclusive, que deve ser apurado o percentual de tributo a ser calculado. E traz fórmula de cálculo, inclusive, olha, isso entra, isso não entra, e por aí vai e tal. Eu tive uma grande dificuldade na leitura das consultas tributárias trazidas, e eu faço destacar que o recurso ordinário essencialmente se ampara apenas nas consultas. Não temos aí uma maior argumentação legislativa, ou que seja, numa primeira parte se traça um histórico da evolução, que o doutor Nivaldo muito bem colocou aqui na sua sustentação oral: era assim, era isento, passou assim, a arrecadação e tal. E depois a consulta vai dizer, em todos os casos: olha, é verdade, tal, aplica crédito outorgado para suínos em pé, para o abate em pé não se aplica, mas a questão da divergência
Muito bem. Crédito outorgado se aplica. Para abatimentos de suínos e bovinos em pé, não se aplica. Então, se aplica o quê? E a resposta da Secretaria da Fazenda e a resposta do auditor fiscal autuante, assim como a resposta do juízo monocrático, se aplica a sistemática normal. Não há legislação que diga não se aplique este encontro de contas que eu disse no começo desta minha breve exposição, não se aplique isso no caso de abate de gado em pé, bovino, suíno e por aí vai. Então, o que fez o fiscal? Muito bem. Então, se ali era outorgado, ok, aqui é abate. Abate é outra sistemática, é a normal. Qual é a normal? Entrou 12. Muito bem. Saiu 7. Muito bem. Estornou essa diferença de 12 para 7, esses 5? Não. E entendeu? Olha, o contribuinte, já que abate não se submete à sistemática do crédito outorgado, teria que fazer entrada a 12, saída a 7, diferença 5, estorna 5 daquilo que foi creditado em cima dos 12 iniciais. E é justamente essa autuação. Falta de estorno de crédito da diferença entre os 12 que entraram e os 7 que saíram. O contribuinte diz, não, mas o 12, a gente tem direito a esse 12. Vem o questionamento. Se não é outorgado que absorveu tudo, o que é? É a sistemática normal. E aonde diz que não se aplica, qual é o embasamento legal de não aplicação da sistemática normal, de 12 menos 7, 5, abate esta diferença, no caso, estorna essa diferença. Este foi o entendimento do auditor fiscal, este foi o entendimento do juízo de primeiro grau, e eu já antecipo, este é o meu entendimento. Eu não consigo ver amparo legal na tentativa de se argumentar. Não é outorgada, é verdade, as consultas falam sobre isso, perfeito, eu não estou discutindo o teor das consultas, mas talvez a interpretação daquilo que está escrito. Eu não vejo amparo legal, não encontro amparo legal no sentido de tem que manter os 12. Definitivamente, eu não encontro isso. Se fosse lá atrás, na questão da isenção, ok. Ah, não, mas como é isento, mas isso, como bem colocou o doutor Nivaldo, isso foi alterado pela legislação. Então, eu passo, após essas brevíssimas considerações, que, como disse, estou absolutamente aberto a ouvir os meus colegas, é que eu tive dificuldade de alcançar a interpretação alcançada pelo contribuinte. Eu não consigo entender. Ah, não, mas não tem nada que proíba. Muito bem, só que não tem nada que diga que essa sistemática não será utilizada. Então, talvez seja um limbo, talvez eu entendo até que a leitura das consultas trazidas pela CT gera dúvida, talvez para a reflexão pudesse ser aprimorada justamente essa questão para não dar dúvida, mas o meu entendimento vai no mesmo sentido daquilo que foi trazido em sede monocrática. Então, se me permite, presidente, eu vou fazer uma leitura evidente, rápida e omitindo aqui citações. Posso assim fazê-lo? Não havendo, claro. Não havendo oposição. Sim, então, por primeiro, como de costume, eu cito aqui entendimento do STJ, no sentido de não ser necessário rebater ponto a ponto aquilo que é trazido em sede ordinária. E, ao final, aqui coloco exatamente qual é o entendimento, que foi esse entendimento que eu resumi aqui, e coloco aqui que no início do seu recurso de folhas 243, a tese defensiva buscou, em suas razões, trazer o enquadramento legal das suas atividades, citando o artigo 40 do anexo 3 do regulamento, afirmando que o direito ao crédito de ICMS nas aquisições interestaduais de gado bovino e suíno já estava garantido anteriormente ao decreto 62401, que introduziu o artigo 40 do anexo 3. Sim, ele vai fazendo uma digressão aqui histórica, né, legislativa, muito bem, e coloca aqui, não se constata a ocorrência da alegada infração ao inciso 6º do artigo 67 pelo contribuinte, que conduziu o fisco para a lavratura indevida do AINCO a cobrança de ICMS, conforme demonstrativos de estornos constantes das folhas 30, 37. Eu coloco aqui, não se nega a evolução histórica da legislação concernente ao tema, tampouco as eventuais modificações quanto ao trato ele dado. Ao revés, admite que se reconheça o direito da recorrente a aproveitar a diferença dos valores creditados
nas entradas de mercadorias de seu estabelecimento, no caso suínos em pé, a alíquota de 12%, com aqueles valores aferidos nas saídas internas dos produtos de abate, este sob a alíquota de 7% de ICMS. De plano constato, foi exatamente o que fez não só o juiz monocrático, em sua bem lançada decisão de folhas 232, como também o AFR autuante, quando da redação da acusação exordial. Rememore-se os exatos termos da acusação, que é a falta de proceder ao estorno de crédito em decorrência da aquisição de suínos, entrada a 12 e saída a 7. Muito bem. Reconhecendo desde sempre a possibilidade de aproveitamento de créditos pela recorrente, assim considerado sob a sistemática da não cumulatividade, da leitura da infração supratranscrita se extrai que o zeloso AFR autuante, tomando por base os documentos fornecidos pela própria recorrente, quando estava a fazê-lo ainda em fiscalização, apurou não só o aproveitamento de crédito da entrada correspondente ao 7 de carga tributária das saídas internas, repita-se que é direito, que não se contesta, como também o percentual adicional de 5%, resultando da diferença entre os 12% de entrada e 7% de saída, assim feito sem amparo legal, deixando de proceder ao estorno de tais valores. É justamente essa diferença numérica que está sendo cobrada, diga-se corretamente, através do presente auto de infração. Essa é a realidade que foi percebida pelo julgador tributário quando de sua decisão, muito bem lançada. Vou à decisão de folhas 232 e delas extrai os seguintes excertos que confirmam o que aqui se afirma. Então, eu cito termos da decisão, não vou cansá-los com a leitura. Independente da opção de crédito eleita pela recorrente como a que melhor lhe atende em seus interesses, fato é que a letra do artigo 40 do anexo 3 do regulamento, trazida nos autos pela própria recorrente, não afasta as regras então vigentes à época da operação, mormente a sua obrigação quanto ao estorno proporcional à parcela correspondente à redução, em concreto 5% resultantes da diferença entre as alíquotas de entrada e saída, 12% e 7% respectivamente. Ao meu entender, a despeito do esforço argumentativo apresentado pelo diligente patrono da recorrente, a observância da proporcionalidade acima destacada, como igualmente o fez o julgador monocrático, é imperativa, não restando qualquer dúvida interpretativa a esse respeito. Não tendo sido observada pela recorrente, que, em meu entender, agiu de modo correto, segundo a sua interpretação do texto legal, mais que correta a autuação nos modos lavrados na peça vestibular. Deixando claro, agiu de modo correto segundo a sua interpretação. Não estou dizendo que teve má fé, nem nada nesse sentido. Replica tal correção a manutenção do presente aí com os fundamentos apresentados pelo juízo de piso e abaixo integralmente transcritos, dos quais me aproprio como razões de decidir. E aí eu cito aqui o juízo de primeiro grau, cita os documentos, cita o artigo 74, da alíquota de 7% nas saídas internas, cita o artigo 85, todos do regulamento, e eu prossigo. Diante da conduta praticada pelo contribuinte, nos moldes do quanto observado pelo presente AIN, tanto a descrição da infração quanto a imposição da penalidade são irretocáveis. Isso porque o que encontra nos presentes autos evidencia inequivocamente o trabalho do FR autuante no sentido de demonstrar, com base nos próprios demonstrativos apresentados pela contribuinte, folhas 31 e seguintes, que os valores a serem estornados foram apurados proporcionalmente ao totem correspondente à redução da base de cálculo a que se refere o inciso 2º do artigo 74 do anexo 2 do regulamento, em observância ao inciso 4º do artigo 67 do mesmo instrumento normativo. Os argumentos manejados pela recorrente, resumidos a breve esforço histórico da evolução normativa sobre o tema, não as socorrem. Assim como, igualmente, não as socorrem as mencionadas consultas 27451, 23822 e 31688, citadas as folhas 249 e 251 desses autos, cuja citação vem acompanhada de suas respectivas ementas. Concessa vênia, entendo não merecer guarida o aproveitamento em seu favor do quanto concluído pela recorrente às folhas 251, quando a mesma afirma textualmente que, abro aspas, em nenhuma das respostas consultas tributárias há menção sobre a necessidade de estorno do crédito de ICMS relativo às operações de aquisições de gado bovino e suíno em pé, na condição de insumo para os estabelecimentos abatedores, industrial frigorífico, nos termos do artigo 67. Justifico. O fato de inexistir nas versadas respostas às consultas menção sobre a necessidade de estorno do crédito ICMS relativo a operações de aquisição de gado bovino e suíno em pé, não implica na inobservância das demais normas postas, especialmente daquelas que disciplinam o necessário estorno proporcional da diferença de percentuais de ICMS apurados na entrada e na saída de mercadorias, consoante anteriormente mencionado nesta decisão. A representação fiscal, quando da elaboração do seu parecer de folhas 271, evidencia entendimento no mesmo sentido. Em tempo, verifico que as respostas às consultas trazidas pela recorrente não a têm como consulente. Fato este, per se, que as vinculam exclusivamente àqueles que demandaram ao poder público, para tanto, ao revés do que quer fazer crer a argumentação encontrada no recurso ordinário aviado. Da mesma sorte, inexiste a vinculabilidade desse tribunal de impositários com as decisões das delegacias tributárias, dadas neste ou naquele sentido, independente de existir ou não divergência entre tais delegacias, como argumentado as folhas 251 e 252.
Fazendo coro com as conclusões que encontro junto ao parágrafo 20 de seu bem elaborado parecer, de seu interior integral, me aproprio como complemento às minhas razões de decidir, em uníssono com o quanto decidi em sede monocrática, que aqui transcrito. Cito aqui partes da decisão. É como igualmente penso. Frente à realidade fática encontrada nos autos, julgo correto quanto decidido pelo julgador monocrático, devendo tal decisão ser mantida, integralmente nos exatos termos quanto proferidas. Por essas razões, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento, devendo ser a decisão de primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos. É como voto que ora submeto ao crivo dos meus pares. Então, presidente, desculpe pela leitura aqui até que extensa, mas é o meu entendimento, é a minha interpretação a respeito do que diz tanto o entendimento das consultas tributárias trazidas aos autos. Na minha leitura, ela diz: não, está certo, tem direito, mas outorgado é uma coisa, procedimento normal é outra, e é preciso fazer o cálculo proporcional. E fala, todas elas se mencionam a proporcionalidade, o que não significa dizer, olha, então aquilo que foi ali acreditado na entrada fica integral. Este é o meu entendimento. Respeitando aqui entendimentos em sentido contrário. Sem maiores delongas, presidente, este é o meu voto. Fico à disposição aqui para qualquer esclarecimento aos colegas. Ok, doutor Argos, aí agradeço as suas explicações, né, os seus esclarecimentos profundos, até já para, né, colocação do voto, né, já abrindo os debates, né? Então, já passo a palavra aí, quem quiser se manifestar para os debates. Eu já tinha lido o voto do Dr. Largos e com ele vou concordar, porque eu acho que realmente tem razão. E a questão, eu costumo brincar, inclusive brinquei um pouquinho essa semana no debate que nós tivemos lá no Codecon, das relações exatamente correspondente a isso, que seria o direito a crédito, débito, a proporcionalidade, a não cumulatividade, e aqui nós estamos respeitando efetivamente a todas essas regras que nutrem e envolvem o ICMS. Eu sou obrigado, sem dúvida nenhuma, a concordar com ele. E eu vejo que essas respostas que foram elencadas, efetivamente, nós temos a autuação devidamente alinhada ao que consta da legislação. Eu vou acompanhar. Ok, Eu também obrigada, vou acompanhar o doutor. relator. Sim. Ok, doutor Paulo. Eu também vou acompanhar, eu acho que o voto, né, os esclarecimentos anteriormente ao voto e depois toda a leitura do voto tá bem colocado, né? Foi analisado com profundidade. Inclusive, eu tinha ficado com um pouco de dúvida com relação às consultas, mas depois, com a leitura completa do voto, nesse resumo, eu fiquei mais confortável, né, em acompanhar o relator, porque eu entendo que realmente as consultas elas não se aplicam especificamente ao caso, né? Ficou essa zona aí nebulosa. E, então, por isso, realmente, eu acompanho o relator que está de acordo com a legislação, o voto, de acordo com a interpretação. Então, também acompanho, né? Essa é também a minha posição. Então, com isso, eu vou encerrar os debates e vamos passar para a votação, verificar quórum para a votação. Então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação do caso Comércio de Carne Good Beef. Então, todos acompanharam o relator. O recurso ordinário foi conhecido e não provido nos termos do voto e lido e esclarecido pelo relator. Então, esse é o resultado, doutor Nivaldo. Então, agradecemos e cumprimentamos pela sua sustentação oral, mas encerramos aqui o julgamento com este resultado unânime. Agradeço a sua presença.
Tenha um bom dia, mas se quiser permanecer, fique à vontade. Eu só queria, se me permitir, mais uma palavrinha. É uma situação tão sensível esse julgamento que isso pode retroagir para todos os frigoríficos do Estado por 5 anos, a exigência de estorno. Então, o que a Secretaria está fazendo hoje é colocando todo o setor numa insegurança. Nós vamos, claro, ter que buscar o socorro ao nosso cliente, né? E esse socorro ao nosso cliente pode ser que seja complexo, né? Então, o tratamento em desigualdade aos contribuintes é uma situação injusta e até ilegal, né? É o que está acontecendo hoje. Se não tivesse legal, o amparo legal para esse ato, né, do auto de infração, a gente não estaria aqui defendendo. Mas, e sobre as consultas, doutor Argos, elas tratam da aplicação da portaria CAT 55, a interpretação vale para todo mundo, não é só para quem fez a consulta. Mas eu agradeço e um bom dia para todos vocês. Bom dia, doutor Nivaldo. Agradecemos, acho que agradecemos. Então, vamos aqui prosseguir com a pauta, passar para o caso da Votorantim Cimentos, o auto de infração 5055763. Doutor Rafael é o relator. Eu vou passar a palavra para um relato das infrações, né, para o seu relatório, e gravando a sustentação oral, doutora Carla. Bom dia novamente, doutora Carla. Está aqui presente para realizar a sua sustentação oral. Talvez nem seja necessário, mas de qualquer forma nós vamos abrir a palavra, tá? Eu digo talvez não seja necessário, porque, né, aí vai depender, mas de qualquer forma. O tema é conhecido. Exatamente. Mas de qualquer forma eu vou gravar a sustentação oral e vamos abrir a palavra, mas talvez, né? Vamos deixar aí primeiro para o relator, passo a palavra ao relator. Bom dia a todos. O auto de infração tem apenas uma infração, que é deixar de pagar o ICMS no período de janeiro a dezembro de 2023, né? Referente pela emissão de notas fiscais, referentes a operações tributadas como não tributados, trata-se de notas fiscais de transferência de produção do estabelecimento, nas quais o contribuinte, sob o argumento da súmula 166 do STJ, deixou de destacar o ICMS. Essa infração, eu acho que se a doutora Carla não se importar, eu vou pular o meu relatório e podemos partir para a sustentação. Ok, obrigada, Paulo. Então, passo a palavra para a doutora Carla. Bom dia novamente, doutora Rosário, doutor Paulo, doutor Rafael, doutor Argos, doutora Luciana. Esse caso é um caso bastante conhecido, e aqui eu até vou falar 1 minuto, e até em privilégio ao tempo de Vossas Senhorias. A questão envolvendo a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. O tema, né, o velho tema da DC 49, houve tantas idas e vindas. Aqui nós estamos falando de um auto de infração que envolveu o período de janeiro a dezembro de 2023, foi lavrado em 1º de julho de 2025. E aqui a gente aplica, né, o tema 1367 do STF, um tema que está transitado em julgado, inclusive, que a modulação de efeitos estabelecida na ADC 49, ela implica que não haja, né, a tributação, neste caso, antes de 2024. A gente está dentro do período. A própria Votorantim Cimentos já tem outras decisões aqui do TIT favoráveis, cito o auto de infração 5050-6470. Então, portanto, aqui, como nós estamos diante de um caso julgado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal, e que esse TIT tem observado essa decisão, a recorrente vem pedir aí o provimento do seu recurso. Então, prometi ser breve, 1 minuto, e aqui eu cumpri aqui o estabelecido. Sim, muito obrigada, doutora Carla. Realmente, né, o caso já tem sido aí amplamente, já foi amplamente debatido em todas as esferas, né? E aqui o Tite. Então, passo a palavra ao relator para ele ler seu voto, que me parece aí bem adequado, até já antecipando, mas já tivemos, né, a oportunidade de ler o voto do relator.
Então, Ok. Paulo, por favor. Eu vou passar rapidamente, né? Eu inicio meu voto pelas alegações preliminares de nulidade, e aqui eu vou até pular, que eu estou negando a nulidade, porque eu entendo que foi apresentado a nulidade, o pedido era porque não foi demonstrada a forma com que os valores foram calculados, não apresentação de critérios de embasamento legal e não apresentação das regras para atualização monetária. Eu entendo que isso foi apresentado, então eu vou passar aqui o meu voto do mérito. A alegação da autuada de não ocorrência do fato gerador deve ser analisada frente à decisão do STF sobre a DC 49. Dessa forma, temos que o STF, em julgamento no dia 25 de agosto de 25, estabeleceu a seguinte tese em relação à modulação de efeitos da decisão da DC 49, a qual consubstancia-se no tema 1367, né, que eu vou ler o tema, que é a modulação dos efeitos estabelecidos no julgamento da DC 49, não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido, quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024, em relação aos quais não tenha havido pagamento de tributo. Nesse cenário, entendo não ser devida a cobrança do ICMS quanto a fatos geradores que consistem na transferência de mercadorias a diferentes estabelecimentos de titularidade do mesmo contribuinte, ainda que ocorridos antes de 24, para os quais não tenha havido pagamento do tributo. De se notar que essa é a situação das operações do presente AIM. Não tendo sido destacado o ICMS, esse não foi pago, e as operações são relativas ao ano de 23, portanto, anteriores a 24. Assim, não há o que se falar da cobrança de ICMS sobre essas operações, pois estão de acordo com o decidido pelo STF. Dessa forma, o AIM deve ser cancelado integralmente. Diante disso, perdem os objetos as alegações autuadas sobre a desproporcionalidade da multa e da limitação dos juros à taxa Selic. Ante exposto, conheço do recurso ordinário e a ele dou provimento para cancelar integralmente o AIM. É este o meu voto, presidente. Obrigada, doutor Paulo. Então, os debates estão abertos. Presidente, sem maiores complementos, absolutamente de acordo, já de há muito, enfim, mas com relação a essa matéria, mas absolutamente de acordo com a decisão aqui do Dr. Paulo. Eu vou acompanhar o doutor Paulo também, né? Meu xará, no segundo nome. Nós discutimos muito isso lá no CODECON, e a questão exatamente de cumprimento, eu vou dizer as datas dos requisitos, tá? Se efetivamente estava dentro, se a qual os limites da modulação, perfeito. Se nós teríamos alguma implicação em relação ao artigo 28 da nossa 13457, né? Porque se eu pensar nisso, mas efetivamente nós temos uma decisão, né? Temos efetivamente nós temos a modulação, nós temos todos os elementos que nos leva quase que à obrigatoriedade de aceitar essa decisão, porque é uma mudança do paradigma legal. Então, eu, sem dúvida nenhuma, eu tenho acompanhado isso, eu tenho votado nesse sentido, e assim é que eu vou manter a minha posição. Muito obrigado. Obrigada, doutor Zuli. Eu também acompanho e o voto, né, tá de acordo aí com a jurisprudência, com a decisão da STF, tema 1367 e a DC 49. Doutora Luciana, quer falar alguma coisa? Não, não. Achei Não, que eu você não tinha se vou. Não. Eu já tenho acompanhado alguns julgamentos com decisões nesse sentido. Eu acho que principalmente depois da alteração da. Esqueci o Modulação. nome. Da modulação, que a gente chama de modulação da modulação, né? Exato. Eu acho que fatalmente o destino desses autos de infração vai ser esse, ainda que reste aí a questão, principalmente nas operações interestaduais, em relação à solução da transferência dos créditos. Mas é uma questão que, enfim, ficou por ser resolvida. Obrigada. Eu acho que o nosso Obrigada, marco Luciana. foi a modulação. Realmente, antes da modulação existiriam dúvidas como aplicar, quais os elementos, e aí adveio a modulação. Eu acho que a modulação colocou uma pá de cal em tudo isso, tá? E nós temos que seguir, não tem como. Ok, obrigada a todos. Então, vamos encerrar os debates e passar para a verificação do quórum e a votação.
Então, iniciando a votação. Então, foi unânime, todos acompanharam o relator pelo provimento do recurso ordinário, no caso da Votorantim Cimentos, então, com o cancelamento da auto-infração nos termos do voto lido. Então, esse foi o resultado, doutora Carla, encerrando aqui o julgamento. Então, foi unânime todos acompanharam o voto do relator. Então, Muito obrigada. Nós que agradecemos aí a sua presença. Obrigada, um excelente dia a todos. Igualmente, bom dia. Bom dia. Agora nós não temos mais sustentações orais, então vamos seguir aqui a pauta pela ordem. O primeiro da pauta é o auto 5052-594 da TEGPEC Indústria e Comércio de Embalagens. Eu sou a relatora, é um recurso ordinário e recurso de ofício, né? Não vou gravar a sustentação oral, porque não temos advogados para sustentação oral. Então, vou fazer aqui um breve relatório, né? E passar, então, para o meu voto. São duas infrações, duas acusações fiscais relativas à falta de pagamento do imposto, apurado por meio de levantamento fiscal, realizado, então, com fundamento nos artigos 509 e 509-A do regulamento. Né? Então, as duas infrações relativas a períodos diferentes, a mesma fundamentação. A representação fiscal no recurso de ofício, ela entendeu correta a decisão recorrida, pugnando pelo seu não provimento, porque o auditor fiscal, né, após a defesa, ele se manifestou e corrigiu, né, ele reduziu o auto de infração. Então, apresentou a proposta, né, de retificação dos valores cobrados, as folhas 6089, parecer da representação fiscal, então, entendeu correta, acompanhou esse entendimento, essa proposta do auditor fiscal. Então, esse é o recurso de ofício. Aqui eu estou no relatório, mas já passando também para o voto, né? Já fazendo aqui um resumo, uma vez que está totalmente ligada esse acompanhamento aí, né, da representação fiscal acompanhando o relator, porque foi parcialmente, né, cancelado o auto de infração. Então, esse é o motivo do recurso de ofício. Então, eu trouxe aqui trecho da manifestação, né, da representação fiscal no recurso de ofício e da manifestação do fiscal das folhas 6080. Então, trouxe aqui longo trecho que eu não vou ler, mas por isso é que eu neguei provimento ao recurso de ofício. Tá? Então, quanto ao recurso de ofício, eu nego provimento, uma vez que essa proposta ela partiu, né, do auditor fiscal e da própria representação fiscal. Quanto ao recurso ordinário, então, na parte que remanesceu, a autuada alega que teria ocorrido a decadência parcial dos fatos geradores de janeiro a novembro de 2019, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Eu já adianto que eu neguei provimento também ao recurso ordinário, mantendo a decisão recorrida. Nesse caso da decadência, então, apliquei a súmula 15 deste tribunal, que indica, né, que é no sentido de que deve ser aplicado o artigo 173, inciso 1º do CTN.
Então, já é matéria sedimentada nesse tribunal, porque se trata de levantamento fiscal, né? E é o que ocorre neste caso. No mérito, então, a recorrente, né, a autuada, sustenta a nulidade do auto de infração, não da decisão recorrida, do auto de infração, tá? Por erro no aspecto temporal do fato gerador. Então, alega que ocorreu um erro, ainda que considerado, eu até coloquei entre aspas, né, isoladamente prejudica a empresa autuada, quanto ao item 1.1, que diz que, como aconteceram os fatos em dezembro de 2019, então, esses fatos geradores ocorridos nos meses anteriores e cujos débitos não estariam extintos pela decadência, né? Então, também se manifesta quanto a esse chamam de aspecto temporal, né? Então, eu entendo que esse argumento não merece guarida, haja vista que a infração fiscal foi fundamentada nos artigos 509 e 509-A, né? Que considera o período, então, com base na escrituração da própria autuada, que registrou apenas os saldos anuais do inventário, conforme constou do relatório circunstanciado. Então, citei aqui as folhas 6 a 10 do relatório circunstanciado, um trecho, né, que eu também vou poupá-los da leitura. Então, frise-se que a autuada não escriturou os saldos finais mensais, mas os saldos finais anuais, conforme esclarecido pelo agente autuante na manifestação fiscal e demonstrado no livro Registro de Inventário, apostado às folhas 5949 a 5996. Então, com relação a esse suposto segundo erro, né, já passando para o segundo erro, que é com relação às perdas da matéria-prima ocorridas durante o processo produtivo, importante destacar que a fiscalização revisou o levantamento, né, que justamente esse foi o motivo da redução e do cancelamento parcial. Então, isso já foi considerado pela fiscalização. Então, reconheceu perdas efetivamente comprovadas por meio de vendas de sucatas e subprodutos. Então, procedendo à redução do crédito, elaborou o demonstrativo, então, considerando essas perdas do processo produtivo, reduziu o valor. Então, não há o que se falar em segundo erro, porque isso já foi resolvido, saneado. Então, vale ainda ressaltar que a autuada não apresentou outras provas que pudessem impedir as acusações fiscais, então deve ser mantida essa parte, né? Essa parte do auto de infração. E quanto à ilegalidade dos juros, na parte, né, da atualização do valor básico da multa, destaco a súmula 13 desse tribunal. Com relação ao pedido de aplicação do artigo 527-A do regulamento, também não é possível a sua aplicação, na razão, né, de que temos requisitos aí objetivos a serem cumpridos e as infrações implicam em falta de pagamento do imposto. Então, nesses termos, eu conheço e nego provimento ao recurso ordinário e também, né, conheci e nego provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Então, este é o voto, está registrado e fico aqui à disposição para esclarecimentos para o debate. Então, aberta a palavra aos debates. Presidente, eu acompanho o voto da relatora, eu acho que está muito bem escrito, muito bem embasado, não tenho nenhum comentário adicional, não. Eu também vou acompanhar, que inclusive em relação às perdas, eu fico muito atento e eu acho muito importante verificar exatamente essas questões de perdas, né? Mas, antes de mais nada, a perda ela deve ser efetivamente demonstrada pelo contribuinte, principalmente dependendo dos seus valores. Porque, lógico, eu penso que uma perda de 1%, 1,5%, 2% é até razoável. Começa a passar disso, efetivamente vira prejuízo para o próprio contribuinte. E aqui, além do mais, eu estava vendo o processo, perfeito, o contribuinte argui exatamente isso, e o fiscal vai lá e fala, mas efetivamente eu teria que ter considerado e considera esses valores como bem destacado no voto da doutora relatora. Então, eu vou acompanhá-la, sem dúvida nenhuma. Quanto
quanto ao ofício, a própria representação fiscal, acho que já colocou uma pá de cal em cima disso. Também acompanho, presidente. Muito bem lançado o voto. Ok, obrigada. Então, vamos aqui encerrar os debates. Vamos passar para a verificação do quórum e para a votação. Então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação, então todos acompanharam, foi unânime, acompanhando o meu voto da relatora, o recurso ordinário da TEGPEC Indústria e Comércio foi conhecido e não provido, e o recurso de ofício também foi conhecido e não provido. Esse é o resultado do caso do auto 5052.594, então, encerrando o julgamento neste caso. E com isso, vamos passar para o próximo, é o segundo da pauta, o auto 5054.425, da LF Export Agronegócios Limitada. Dr. Zuli, Rafael Zuli, é o relator, é um recurso de ofício, eu ia falar ordinário, é um recurso de ofício. Então, passo a palavra, não temos advogados para sustentação oral, temos a doutora Luciana, se quiser posso registrar, doutora Luciana, mas passo a palavra para o doutor Zuli. Algumas vezes eu registro quando temos advogado presente, eu tenho que registrar o da representação, né? Aí eu peço os dados, mas Tá não joia. temos. Mas acho desnecessário aqui nesse momento. Aqui, o meu processo é muito simples, tá? Eu estou procurando adequar, né, e efetivamente equalizar algumas coisas, como, por exemplo, hoje, depois da sessão, nós vamos ter, os exclusivos, nós vamos ter reunião com o presidente, tá? Semana passada eu tive Codecon, e o Codecon foi uma reunião meio complicada. Semana que vem, eu ainda não sei, mas eu devo participar num outro conselho da FEComércio, que é o Conselho Consultivo de Assuntos Tributários. Nós vamos ter uma matéria interessante sobre a discussão também da reforma tributária, tá? Cada vez que eu penso nessa reforma tributária, eu penso até em desistir de nela pensar, porque eu vejo cada absurdo que acontece, está acontecendo, que me deixa inconformado em relação à própria questão do direito. Mas aqui é fácil. Tá, e eu vou colocar agora no início processos fáceis. Eu também recebi, acho que eu recebi um processo complicado que eu fiz o meu voto, estou regendo esse voto, perfeito, que eu quero ver se eu não cometi algum deslize, tá, de interpretação. E aí eu tenho os outros complicados, que são pedidos de retificação de julgado. Vieram 4 pedidos que era da época em que eu fui e fiz parte da quarta Câmara, quer dizer, lá em 2022 vieram agora e vieram para mim, tá? Então, tem um que o contribuinte traz 1.001 argumentos, mas são todos protelatórios, mas tudo bem. Aqui o contribuinte, tá? O que aconteceu? Em agosto de 20 e novembro de 22, por ter indicado que as operações de que tratam as notas fiscais eletrônicas de sua emissão relacionadas em demonstrativo específico, tais devidamente escriturados de saída de escrituração IFD, né, se referiam à exportação indireta de mercadoria, sendo que não houve comprovação da ocorrência das exportações. Esse, na verdade, é o grande tema da acusação fiscal, tá? E aquilo que nós temos que debater, que é simples. Cumpre ressaltar que o contribuinte foi notificado a comprovar a realização das operações de exportação e, em suas respostas, justificou e comprovou a maioria delas tendo insucessos, porém, para demonstrar as exportações do objeto da presente acusação. Ou seja,
Ele foi notificado, justificou, apresentou documentos, só que em alguma delas, que é o caso do presente alta inflação, ele deixou de fazer, tá? A decisão de primeira instância julgou, então, em parte o trabalho, tendo o culto julgador efetuado detalhado exame dos argumentos, das provas, enfim. O contribuinte, então, por consequência, o julgador, então, seguindo seu dever de ofício, ingressou com o recurso de ofício, tá? E a digna representação fiscal se manifestou, perfeito? E ela diz o seguinte, olha, primeiramente, por mencionar que, como apontado pela autoridade autuante, quando o contribuinte foi notificado, isso é interessante, para prestar esclarecimentos, não se manifestou a respeito das operações combatidas no presente instrumento de defesa. Apesar disso, concluiu que os elementos trazidos pelo contribuinte desse interprocessual sob o prisma da verdade material mereceu consideração. Assim, houve a concordância do EFR com as seguintes alegações e houve a autuação de 3 notas fiscais de remessa para a formação de lotes com fim específico de exportação. Tá? E, nesse sentido, é que ela efetivamente se manifestou, até que certo ponto ele diz, aliante do exposto, a representação fiscal em seu parecer opina por concordar com a decisão recorrida. Então, da mesma forma que nós vimos aí num processo que acabamos de examinar, perfeito, a representação fiscal concordou com isso. Então, como nós não temos sustentação oral, embora aqui eu deixo já pronto uma parcela aí para poder dizer se eu tiver sustentação oral, tá? E eu acho que, independente de qualquer coisa da lei, efetivamente disseram ou não, olha, não cabe, no caso, sustentação oral, efetivamente nós temos até que respeitar efetivamente o direito do advogado e a própria regra criada pela OAB e pelos nossos tribunais, tá? Mas só deixa eu dar ataque. Muito bem. Tá, o voto é exatamente aquele que eu já deliberei. Tá, e aqui eu estou dizendo que não tem preliminares, é bem simples, descrevo a acusação só, eu sempre faço isso para contextualizá-la. Analiso o conteúdo do processo, observo que, conforme provas, documentos e alegações, notamente análise de documentos juntados pela interessada, efetivamente ela trouxe a demonstração da regularidade de parte das operações. Nesse sentido, examinando o quanto foi informado pelo autor autuando, quando o contribuinte foi notificado para prestar esclarecimentos, não se manifestou a respeito das operações cometidas no presente instrumento. Essa foi o panorama. Porém, apesar desse fato, faltou um D aqui. Meu dedo ainda está muito, meus dedos estão muito ruins. Esse concluiu que os elementos adidos pelo contribuinte nesse instante processual, sob o prisma da verdade material, merece consideração. Veja se o documento de folhas 665. Assim, por referido exame, concluo, diz o julgador, né, que a ter ocorrido a concordância do FR com as seguintes alegações apresentadas pela defesa vieram ao processo provas regulares das operações questionadas pelo fisco, a saber, tá? Houve a autuação de 3 notas fiscais de remessa para a formação de lotes com o fim específico de exportação, números tais, tais e tais, que possuem a averbação na nota fiscal da exportação número 506. As mercadorias referenciadas nas notas foram devolvidas conforme demonstra a nota fiscal número 1482. A autoridade apresentou um novo demonstrativo fiscal, assim sendo, é certo que, de fato, as notas fiscais tais, tais e tais, cuja nota de operação era a remessa de formação de lotes de exportação, estão referenciadas na nota fiscal 506, as folhas 655 e 657, relativamente à exportação de mercadorias. Veja que ocorreu ainda a apresentação de comprovação da correspondente averbação. Quanto às notas 1227 e 1445, folhas 6606, a autuada apresentou a nota fiscal 1485, folhas 662, que comprova
a entrada da barra de devolução de mercadorias consistentes das notas fiscais mencionadas. Nesse sentido, correto o procedimento do contribuinte em relação a essas operações, bem como tem razão a RF em seu parecer quando opina por concordar com a decisão recorrida. Concluir a representação fiscal, concluindo pelos termos de que o ilustre julgador decidiu acertadamente, ao determinar que o presente AIN é parcialmente procedente, deve ser mantida a acusação para os documentos relacionados, demonstrativo 668, 674, conforme demonstrativo do débito fiscal de folha 675. Diante de tais circunstâncias, conheço do recurso de ofício e a ele nego o provimento, então, para manter intacta a decisão recorrida. É assim que eu voto, meus pares, tá? Eu acho que é um processo extremamente simples, fácil, porque as provas estão muito objetivas, são fáceis de analisar, tá? Eu só vou datar aqui, vou registrar. É assim que eu voto. Dúvidas? Ok, obrigada, doutor Zúlio. Os debates estão abertos. Está bem esclarecido. Eu vou acompanhar o relator também, enfim, não tem nenhuma observação a fazer. Igualmente, presidente. Ok, obrigada. Estou registrando. É Tá. só aguardando ele registrar e aí já encerramos. Também acompanho o relator. Eu fiz uma pequena modificação. Eu mudei agora um pouco, inclusive, a minha fala nesse sentido, mas não o objetivo dela. Deixa eu ver se aqui a emenda está perfeita. Eu gosto sempre de verificar isso, né? Perfeita. Registrado. Ok, obrigada, doutor Zuli. Então, podemos encerrar os debates e passar para a verificação do quórum e a votação. Estou iniciando a votação. Encerrando a votação, então, o caso da LF Export Agronegócios, o recurso de ofício da Fazenda foi conhecido e não provido, foi unânime nos termos do voto do relator, e com isso eu encerro o julgamento desse caso e também encerramos a pauta, né? Os 4 processos aqui, encerrados, julgados. Por hoje, missão cumprida. Mais algum ponto? Podemos aqui encerrar a gravação? Podemos. Está tudo aqui encerrado, né? Encerrar a sessão de julgamento. Então, Oswaldo, por hoje, encerramos a pauta. Podemos, então, encerrar a gravação.